Ano 2028. O ano do apocalipse. Ao fundo podemos ver uma cidade. Em seguida podemos ver uma arma jogada no chão enquanto alguém fala que está sem balas e sem lugar para fugir. Um homem de preto aparece fumando e indagando que é o último humano vivo naquela cidade. Ele segura uma foto e relembra como o passado era um lugar bom e em seguida se despede. De repente um monstro aparece soltando um rugido. Ele olha friamente para a criatura. Ele pega uma arma e a faz de bastão enquanto se irrita pois o monstro não deixou ele se despedir de forma adequada. Com muita força ele acerta a cabeça do monstro com muita força arrancando na hora. Uma multidão de monstros cerca enquanto ele está em uma pilastra de carros. Ele grita que antes de morrer vai levar muitos com ele. Zhu Tianxin. Ele se pergunta, eu não acabei de morrer? Quem está me chamando? Lentamente ele vai abrindo os olhos e percebe que várias pessoas estão olhando para ele. Enquanto podemos ver o professor com uma aura maligna perguntando, como se atreve a dormir na aula? Ele se assusta e diz isso é. Enquanto a sala toda ri dele. Ele parece confuso sobre o que está acontecendo. Ele fica olhando ao seu redor. Enquanto a sala continua a rir. E o professor reclamando dele sobre dormir na aula. E de ele ter ficado a noite toda navegando na internet enquanto bebia café. Ele se pergunta: eu não morri? Confuso ele vai para o banheiro. E percebe que voltou para a vida escolar dele, para um período pacífico. Onde os infectados ainda não tinham aparecido. Ele percebe que voltou a 10 anos no passado. E se indaga o quão fraco ele era naquele tempo e ver que a cicatriz do seu rosto sumiu. Alguém aparece atrás dele. Instintivamente ele quebra o espelho com um soco pegando um pedaço de vidro para usar de arma. Ele diz que foi descuidado e que o infectado não deve chegar mais perto e tem que matar de forma rápida. Ao se virar alguém o chama perguntando se ele está bem nisso ele para rapidamente. Podemos ver um cara de cabelos e olhos claros, Gao Fei ele explana. Gao Fei pergunta o que deu nele e que a ferida dele era profunda. E pergunta se ele não quer ir para o hospital. Podemos ver nosso prota pensando que não se lembrava mais do seu amigo, pois as memórias eram dolorosas. O seu melhor amigo do ensino médio Gao Fei, morreu logo após o vírus se espalhar. Gao Fei o lembra que é dia dos namorados e pergunta ao prota se ele se confessou para Duan Shurou. Gao diz que o prota falou que ele não queria terminar o ensino médio solteiro. Com isso podemos ver o prota com uma cara de indignação e se lembrando sobre o que aconteceu há 10 anos atrás. Enquanto isso na sala podemos ver uma mulher ruiva se perguntando o porquê o prota se confessou para ela em forma de carta. Enquanto podemos ver o prota pensando que se declarou para a menina mais popular da escola e que foi ridicularizado por todos. A mulher indaga que todos são insetos nojentos e começa a rasgar a carta. Ele diz que esse dia ficou gravado em sua memória pois o surto começaria naquele mesmo dia por volta das 2 horas da tarde. Às 12h20, podemos ver nosso prota sentado na ponta da escada. Ouvindo do seu amigo que homens como ele não teriam chance com mulheres iguais a Duan Shurou. Alguém chama o prota e ele e seu amigo se viram para ver quem era. Era Duan perguntando se foi o prota quem tinha escrito aquela carta para ela, e ela diz que receber uma carta de amor como uma pessoa do tipo dele era muito nojento. Nosso prota diz que ela teria ido até ali para falar aquelas coisas que era nojento. Ele se pergunta o que viu nessa retardada na época, e que por conta do jeito de ser dela, acabou condenando muitas pessoas no apocalipse incluindo seu amigo. 14 de fevereiro de 2018 um meteorito entrou na atmosfera da Terra. Antes de se chocar ele se partiu em vários pedaços, caindo em todas as partes do mundo e permitindo que o vírus se espalhasse livremente. Podemos ver uma cidade sendo destruída. No começo, todos os que foram infectados apenas ficaram inconscientes. Podemos ver uma jovem de cabelos escuros e olhos azuis um pouco desnorteada. As pessoas que resistiram ao vírus acordaram, porém se deram de cara com 70% da população mundial transformada em zumbis. Podemos ver a jovem no meio dos zumbis e bem assustada.
Os humanos que sobreviveram criaram uma resistência e várias armas poderosas para combatê-los. Podemos ver soldados lutando contra os zumbis e uma ação mundial. Ao mesmo tempo que os infectados estavam evoluindo e aumentando seus números. No fim, o planeta virou um inferno. Dia 14 de fevereiro às 12h50. O Prota diz que falta 1 hora. Enquanto seu amigo olha com uma cara estranha e lhe pergunta se ele está escrevendo um livro. O Prota o encara sem falar nada. Em seguida Gal pergunta novamente o que ele tem, pois 1 hora ele se declara para a menina mais popular da escola, outra ele fica tagarelando sobre algum apocalipse. O Prota volta a si e pergunta a Gal se ele tem algum dinheiro, prontamente ele responde que sim. Com isso Prota pede a seu amigo para comprar alimentos, tais como chocolates, biscoitos, alimentos doces e gordurosos, para eles não ficarem cansados rapidamente. O Prota diz que está escrevendo um livro sobre o fim do mundo, e que quer criar alguns cenários para ganhar experiência, e pede para o amigo ir e o agradece. Tudo isso não passava de uma mentira, pois ele acha que seria difícil explicar tudo para o seu amigo. Ele fala para seu amigo ligar para os seus pais e comprar remédios, alimentos e coisas para necessidades básicas e que vão se encontrar na parte abandonada do internato Tianji mais tarde. Com isso podemos ver Gal se perguntando se o Prota virou autista. Mas ele não liga e acha que tudo é uma brincadeira e que vai fazer parte já que vai ter comida. Em seguida corta para o Prota correndo e nos revelando que seus pais morreram há muito tempo atrás em um acidente de carro, e ele realmente espera que seu amigo ligue para a família. Temos uma breve explicação do Prota explicando que o internato fica do lado de um lago, e que ali foi um local onde várias pessoas conseguiram sobreviver por um tempo. E ele diz que apesar das mortes dentro da escola ali ainda era melhor do que o mundo exterior. Ele diz que correu pouco e diz que seu corpo está muito fraco, pois ele está ofegante e cansado. Mas que ele se lembra que na parte abandonada tinha um pé de cabra, e por se tratar de um colégio interno possui muitas ferramentas para sobreviver. Dia 14 de fevereiro às 13h30. Podemos ver o Prota usando uma bandagem no pé de cabra para tornar o manuseio melhor. Ele diz que aquela parte abandonada era um abrigo perfeito. Ele nos explica que comparado a armas e facas o pé de cabra se sai melhor naquele momento, pois os infectados se moviam de forma lenta inicialmente e dava para manter distância e atacar de forma segura. Podemos ver o Prota dar uns golpes no ar com o pé de cabra e pensando que dessa vez ele tem que fazer tudo certo e da melhor forma, e um dos objetivos dele é ficar íntimo da Duan Shurou novamente. Corta para o Prota percebendo que alguém chegou e quando se vira ver seu amigo acompanhado com algumas pessoas. Gal Fei com semblante triste diz que o representante dos esportes o seguiu. Com isso podemos ver um grupo de pessoas e um cara à sua frente de cabelos castanho ao lado da Duan Shurou. O esportista está com muita raiva e pergunta ao Prota como ele pode fazer a Shurou passar vergonha assim. Em pensamento o Prota o insulta e fala que esqueceu que menina tinha um monte de gados de gufãs. Com o esportista parte para cima do Prota quer bater nele, o que deixa todo mundo assustado menos o Prota, que rapidamente balança o pé de cabra e para bem na frente do rosto do esportista, que fica cagado de medo e claramente arregou. Enquanto podemos ver nosso Prota dizendo que se ele der mais um passo que o mata ali mesmo, Tianxin grita e fala para todos saírem dali agora mesmo e especialmente a Duan Shurou.